Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos comentar algumas características da linguagem Python, tá bom? Bom, então vamos começar falando aqui de um histórico. Ela foi criada em 1991, tá? Ela não é uma linguagem nova, tá? Apesar dela estar sendo bastante popular nos últimos anos, ela é uma linguagem antiga. Ela foi criada baseada nessa linguagem ABC, que é uma linguagem utilizada para fins didáticos. Tá? Ela foi criada pensando em ser fácil. Foi projetada inicialmente para ser uma linguagem de script de um sistema operacional chamado Amoeba. Tá? A origem do nome dela é um grupo de humor Monty Python, né? Um grupo de comédia antigo. E ela é código aberto. E atualmente está na versão 3.8.1. Tá? Então, se vocês entrarem no site oficial do Python, está aqui, ó, vocês vão ver que existem várias versões, né? A mais atual é a 3.8, tá? Mas muita gente ainda trabalha na 2. Tá? Então, entre a 2 e a 3 tem algumas diferenças. Então, quando vocês forem trabalhar, fiquem atentos. Vocês estão trabalhando com a linguagem na versão que a última é a 2.7 do Python 2 ou na versão 3, tá bom? Bom, qual é a filosofia da linguagem Python, né? O que torna ela interessante e simples foi esses pensamentos que foram usados para criar a linguagem. Então, se você executar, né, essa linha de código aqui no seu interpretador de comando lá do Python, você vai ter esse resultado. Então, aqui está dizendo, né, aqui na primeira, que bonito é melhor do que feio, explícito é melhor do que implícito, simples é melhor do que complexo, casos especiais não são especiais o suficiente para quebrar as regras e deve haver apenas uma, e preferivelmente apenas uma maneira de fazer isso. Então, se você parar para refletir um pouquinho, né, por isso que eles chamam de filosofia do Python, é o que guiou a criação da linguagem. Vocês vão ver ao longo do estudo dessa disciplina que realmente ela é muito simples, ela é muito objetiva, ela é muito direta, explícita, ou seja, deixa claro o que está acontecendo. Principalmente se você vem de outras linguagens, você já estudou outras linguagens, você vai ver que ela é bem mais simples e compacta. Tá? Nós vamos ver alguns exemplos de código aqui ainda nesse vídeo, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Tá? Quais são as características mais marcantes da linguagem Python? Bom, a primeira delas é que ela é legível. Por quê? Porque ela obriga a indentação. Então, não tem como você trabalhar com a linguagem Python se você não fizer a indentação. Então, lembrando aqui, né, se a gente abrir um bloco de código, por exemplo, né, um if, nós vamos estudar, nós vamos colocar aqui x é maior que 5 e eu tenho que abrir a minha indentação, eu tenho que abrir um espaço aqui, ó, tenho que dar 3 espaços, 4 espaços, uma tecla tab para abrir esse espaço aqui, ó. Isso é a indentação. Tá? Nas outras linguagens isso não é obrigatório, porque você tem a abertura e fechamento de chaves para indicar o início e o término de um bloco de código. No Python, o início e o término é definido pela indentação. Então, ela te obriga a indentar. Ela é interpretada, tá? Então ela gera um código intermediário e depois executa. Ela é multiplataforma, ou seja, ela roda em Windows, Linux, Unix, macOS, dispositivos móveis. Ela tem a tipagem forte e dinâmica, que isso é interessante. Tá? A tipagem dinâmica significa que uma variável, por exemplo, uma variável A aqui, ela pode ser um texto, por exemplo. Tá? Isso eu não falei em lugar algum que ela é do tipo string, por exemplo. Eu falei que ela é texto, ela recebe o valor texto. E logo na linha de baixo eu posso vir aqui e falar que ela recebe o número 3, por exemplo. Isso daqui significa a mesma variável, ela mudou de tipo, então é dinâmico.
Agora, por que é forte? Porque em cada instante ela tem um tipo pré-definido. Então, o tipo da variável A, quando ela tinha recebido o texto, era um tipo str. E o tipo de dado, quando ela recebeu o número 3, ela deixou de ser str e passou a ser int, certo? Então, isso quer dizer uma variável do tipo dinâmico, que ela pode mudar o tipo ao longo da execução do programa, mas ela é forte, ela existe. Tá? A linguagem Python também é multiparadigma, isso é bem interessante, ela pode ser procedural, funcional e orientada a objetos. Tá? O procedural é o mais comum, todas as linguagens aí desde 1970 trabalham de maneira procedural ou imperativo também, né? Paradigma que pode também ser chamado de imperativo. Tá? A característica da linguagem funcional nós vamos ver quando trabalhar com listas, né, com essa estrutura de dados muito versátil do Python e orientada a objetos, que é todas as linguagens modernas atualmente. Né? A gente pode criar objetos e classes, métodos, né, de acordo com as regras da orientação a objeto. Ela tem vários tipos de aplicação, web, desktop, sistemas embarcados, sistema 3D, mas eu poderia destacar aqui que as duas aplicações mais fortes da linguagem Python, no caso é a web, tá? E no caso é a computação científica, que é o que a gente está trabalhando atualmente, né? Computação científica, que é trabalhar com machine learning, trabalhar com computação matemática. Então, essa característica aqui é a que trouxe bastante popularidade da linguagem nos últimos tempos. Tá? E entre essas outras características, a parte web dela, que também é bem forte, com os frameworks. Tá? E na linguagem Python não há declarações, apenas instruções. Significa que a gente não faz uma declaração de variável, por exemplo, como a gente está acostumado em uma linguagem tipo o Java, que a gente faz assim, ó, int x, ponto e vírgula. Isso daqui é uma declaração. Se eu quero fazer isso no Python, eu já faço x é igual a 0, por exemplo. Então, isso aqui é uma declaração, tá? Declaração. E aqui é uma instrução, que eu já estou atribuindo um valor, tá? Então, isso aqui você, no dia a dia da programação, você acostuma facilmente e você vê que essa forma de fazer aqui é muito mais prática do que realmente ficar declarando variáveis, tá? Aqui está um exemplo, né, da característica legível. Lembra que eu comentei ali agora há pouco que todo bloco de código tem que ter uma indentação. Então a indentação está aqui, ó. Veja nessa. Não se preocupem em entender os trechos de código, tá? Porque isso nós vamos estudar ao longo do curso. Então, eu só coloquei esses trechos para a gente poder demonstrar. Isso daqui, ó, esse espaço aqui, ó, é a indentação. Tá? Notem que não tem abre chaves e fecha chaves, como você pode ter acostumado com as linguagens Java, JavaScript, C++, C Sharp. Simplesmente de criar a indentação, olha outro exemplo aqui, ó, o espacinho que foi criado aqui, ó. Olha esse outro exemplo. Aqui nesse if, né, tem uma indentação aninhada, tem ó, um else aqui, ó, tem uma indentação aqui, depois dentro tem outro if com outra indentação, tá vendo? Então esses espacinhos aqui, ó, vão ajudando a gente a fazer a leitura. Então, independente da linguagem, mesmo que não for Python, que você já trabalha ou que você for trabalhar futuramente, a indentação é desejável, se não for, digamos, obrigatório para uma leitura do código. Porém, no Python, se você não indentar, você não consegue. Se você escrever esse código aqui, por exemplo, assim, ó, esse código aqui, ó, for linha em F, tá? Estou repetindo, e eu não dar o espaço aqui, colocar o print logo embaixo aqui, no mesmo alinhamento aqui, o print e escrever linha, tá? Esse código vai falhar.
Tá? Porque o for espera uma estrutura de bloco e como nós não criamos o espaço aqui, ó, não houve a definição do bloco. Tá? Aqui o detalhe da tipagem forte dinâmica que eu comentei. Então vejam que a mesma variável A aqui, né, ela está recebendo nesse momento aqui o número 1, e quando eu dou o print no A, ele me retorna o tipo int. Tá? Eu pego a mesma variável e atribuo um texto para ela aqui, ó. E aí eu dou um print no tipo dela e me mostra que é string, ou seja, estou mostrando que é dinâmico nessa parte aqui, ela está mudando de valor, mas ela é forte, porque ela existe um tipo a cada momento, tá? Então vocês podem ver que a cada troca de atributo o tipo de dado muda. E outra característica dela também são as estruturas de alto nível. Todas essas estruturas nós vamos estudar com detalhes lá mais para frente no curso, que é o dicionário, tá? Que é uma estrutura do tipo chave-valor. Aqui nós temos a chave e aqui nós temos o valor. Tá? Aqui outra chave e outro valor e assim por diante, chave-valor. Tá? Aqui nós temos uma estrutura embaixo, uma estrutura do tipo lista, tá? Que é uma lista também, pode ser chamada, tá? Que tem uma série de elementos. E aqui nós temos uma tupla, que aqui nós podemos colocar também entre parênteses. Uma tupla também é encontrada entre parênteses. E nós vamos ver lá ao longo do curso a diferença entre todas elas, tá? Já que na parte de orientação a objetos, eu estou demonstrando aqui a declaração de uma classe, né, que tem aqui a superclasse, é uma herança, estou fazendo um exemplo aqui, um método construtor, 2 métodos acessores e aqui a utilização da classe. Então, nós vamos ver em detalhes como criar esse tipo de código. Tá? E por fim aqui, nós vamos ver as características funcionais, tá? Que é do paradigma funcional. Então, todas essas funções nós vamos estudar em detalhes, tá? Mas aqui eu vou falar brevemente sobre cada uma delas. Você pode analisar, né, o código da função aqui, que está aqui, ó, eu estou demonstrando cada um deles, e o resultado que vai obter. A função lambda é uma função sem nome, tá? Então, nesse exemplo aqui da função lambda, eu declarei ela como o cálculo do cubo de um número, no caso aqui eu estou passando o número 3, então ele está calculando 3 ao cubo, que é ele multiplicado 3 vezes aqui. A função map aplica uma função que você pode definir a cada um item da lista. Então aqui eu estou usando a mesma função que eu acabei de criar em cima, a função cubo aqui, e eu estou usando ela aplicando ela em cima de cada um dos elementos dessa lista. Tá? Então você vai ver que vai ter um resultado. Cada número aqui, ó, elevado a 3, elevado ao cubo. Tá? A função reduce faz um somatório de uma lista. Tá? Então aqui eu estou passando uma lista como parâmetro e fazendo a multiplicação e somando, acumulando os valores. Então aqui eu estou fazendo 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, né? Estou fazendo e acumulando. O filter aplica uma condição em cada item da lista, então aqui eu estou gerando uma lista de 1 até 9, um intervalo de 1 a 9, e aqui eu estou pegando para cada elemento dessa lista, eu aplico esse filtro aqui, ó. Eu quero filtrar somente os elementos que forem maior ou igual a 3, e aqui me dá o resultado, né? Notem que não apareceu nem o 1 e nem o 2. E o zip, né, faz a junção de listas. Aqui eu tenho 3 listas e aqui eu estou fazendo a junção entre elas. Bom, o Python também conversa com outras linguagens, né? Talvez se você precisar de uma aplicação que faça interface aí, ó, como destaquei com o Java e com o .NET, você tem aí o Jython e o IronPython, tá? Que são 2 frameworks para você conseguir escrever código Python junto com Java e com .NET.
E aqui eu destaco alguns frameworks, né, para web. Então, não é o foco dessa disciplina trabalhar com web, mas é o início da popularidade do Python, né, tem a partir da web. Então, você pode ver aqui vários frameworks, e aqui talvez o mais popular deles para desenvolvimento web é o framework Django. Tá? Então, se você tem interesse em desenvolvimento web, eu sugiro que você comece a dar uma olhada nesse framework. E para os fins do curso de análise de dados, essas são algumas das bibliotecas, né, e ferramentas, vamos dizer assim, que a gente vai trabalhar ao longo desse curso, não dessa disciplina em específico. Então eu coloquei todos esses nomes aqui para vocês verem, né, que é o que a gente vai usar até o final do curso. Então a biblioteca Pandas, que é para fazer leitura de arquivos, trabalhar com data frames, né, seria uma espécie de um Excel, vamos dizer assim, para processar dados tabulares. O NumPy, essencial para trabalhar com vetores, tá? e operações de vetores e matrizes. O Matplotlib e o Seaborn é para visualização de dados, para a gente gerar gráficos. Tá? Então, nós vamos usar essas duas ferramentas para plotar gráficos na tela. O Scikit-learn e o SciPy são dois frameworks, duas bibliotecas para computação científica e machine learning. Tá? Então aqui você tem praticamente todos os algoritmos tradicionais de machine learning implementados nessas bibliotecas, né? E com destaque aqui ao Scikit-learn, que é o mais popular deles. Tem outra biblioteca de funções estatísticas, que é o StatsModel. Tá? Algumas vezes nós iremos utilizar ele, porque ele tem algumas funções específicas que o Scikit-learn não possui, né, em análise mais estatística. Tá? Aqui embaixo eu coloquei o Flask, um servidor, né, a gente usa ele para servir uma API e para servir páginas web. Né, ele seria um servidor web, mas ele é bem mais simples. Então, qual a utilização dele com o Python é mais para você criar uma API. Então, você pode criar o teu algoritmo de machine learning, por exemplo, que realiza e faz uso do Scikit-learn, NumPy, Pandas, etc. Faz todos os processamentos, e a aplicação cliente que vai usar esse resultado, ou que vai usar esse resultado de classificação, enfim, o que você programar lá do seu algoritmo, você faz uso do Flask para poder gerar essa API com muita facilidade. Então é bem simples utilizar, criar uma API usando Python. O Jupyter e o Colab, que eu coloquei aqui. O Jupyter é a interface que nós vamos trabalhar para desenvolver, uma ferramenta que nós vamos usar como desenvolvimento, tá? Para os nossos códigos e visualização. Então ela é excelente para fins principalmente de didáticos e de visualização. Tá? E nós vamos ter um vídeo dedicado à instalação e utilização do Jupyter. E o Colab é do Google, tá? Então eu vou até destacar aqui. Um Jupyter é uma instalação do Jupyter na nuvem. Então, se você aí procurar por Google Colab, você vai ver, se você já tem uma conta do Google, você vai ver que ele tem uma opção como um aplicativo para você. E até sugiro que você acesse e crie uma nova folha de trabalho lá dentro do Colab para você visualizar como é que é. Você vai ver que é bem semelhante ao Jupyter, tá? E o legal do Colab é que a execução dele é toda na nuvem. Tá? Se você fizer o login lá com a sua conta, você já fica salvo todos os seus arquivos na tua pasta do Google Drive. Tá? Então fica bem prático. E do lado aqui embaixo, eu coloquei esses três aqui, que são os frameworks para trabalhar com Deep Learning. Tá? Os frameworks mais populares atualmente. O TensorFlow, que é do Google. O PyTorch, que é o framework do Facebook. E o Keras, que começou como um projeto separado e atualmente, né, em 2020, o Keras e o TensorFlow, eles estão juntos. Então, se você for utilizar
seus projetos o TensorFlow 2, você já vai estar utilizando o Keras porque ele foi incorporado para facilitar a parte de programação. Tá? E aqui, coloquei esse gráfico, essa tabela, falando aqui que é umas pesquisas de popularidade da linguagem. Então você pode ver aqui que o Python está nesse ranking aqui em terceiro lugar de popularidade. Tá? Se você entrar nesse site e procurar pelos gráficos mais antigos, você consegue comparar e ver como foi a evolução da linguagem ao longo dos anos. Tá? O Java ainda nesse ranking continua sendo a linguagem mais popular. Tá? E aqui tem um outro ranking que eu coloquei, que é do Stack Overflow. Tá? Então aqui também sugiro que você acesse aqui esse link, porque você consegue gerar ele atualizado, né? E também com outras linguagens. Aqui eu coloquei nesse gráfico essas linguagens aqui, que estão aqui, e o gráfico azul é o do Python. Então a gente percebe que daí de 2014, por exemplo, aqui, ó, 2013 aqui mais ou menos, ele começa a crescer. Tá? Ele começa a crescer a popularidade. Então o que ele está medindo aqui, o Stack Overflow? A quantidade, né, de questões enviadas no fórum acerca daquela linguagem. Então perceba que de 2013 para frente houve um número muito grande, um crescimento muito grande de questões em relação à linguagem Python. Tá? E interessante aqui, olha, o vermelho, esse aqui, o C#, olha como que veio caindo, né? O C# teve aqui o seu boom e olha como é que veio caindo, né? Então isso indica que tem menos perguntas e menos popularidade da linguagem. E aqui eu coloco alguns livros, né? Se você também entrar no site da Amazon, que eu destaco aqui para você, e colocar lá Python, você vai ver infinidade de materiais que existem para poder estudar essa linguagem e especificamente para os diferentes tipos de aplicações, tá certo?